Bora lá continuar o nosso estudo, verificando aí, ó, os lançamentos que a gente viu na aula anterior sobre os dividendos. Então, no caso de dividendos de investimento avaliado pelo MEP, eu tenho o seguinte, a investidora ela vai representar o quê? Um percentual de participação no capital social do PL da investida. E aí, se a investida distribui dividendos, o impacto na investidora é o quê? É dividendos a receber. De distribuição de dividendos, eu vou ter que debitar lucros acumulados, reduz o PL. O impacto na investidora é reduzir investimentos, conforme nós já vimos, pelo média equivalência patrimonial. Qualquer impacto no PL da investida tem reflexo proporcionalmente à participação no saldo de investimento da investidora. E aí eu debito lucros acumulados e credito dividendos a pagar. O impacto na investidora é o quê? Debita dividendos a receber, credita investimentos pelo MEP. Foi o que a gente viu aí, né, na aula anterior, tá certo? Na aula anterior aí, os procedimentos. Tá. Tabela dos lançamentos dos dividendos pelos 2 métodos de avaliação. Ó, se for até 6 meses da data da aquisição, o lançamento é debita dividendos a receber, credita investimento pelo custo. Há uma redução de investimento. Se for após 6 meses, que é a regra, quando não tiver na questão você vai usar essa, tá? Eu debito dividendos a receber, credito receita, eu tenho uma receita operacional. Lembrando que aqui é o quê? É pelo método de custo, tá? Aqui é pelo método de custo. Já pelo método de equivalência patrimonial, eu debito dividendos a receber, credito investimento pelo MEP. Aí eu tenho aqui uma redução do investimento. Combinado? Então eu trouxe um resumo dos dividendos. Isso daqui tá só umidibulhado para você. É o que cai em prova, ok? Show de bola? Coisa boa! Pronto. Vamos fazer uma questão, pessoal. Essa questão, apesar de ela ser antiga, né, e eu digo que ela é bem puxada, ela reflete vários itens que a gente estudou, por isso que eu gosto dela. Não vi uma questão recente que traga tudo o que ela trouxe em uma só questão, né? Então, para você ver, 2012, faz muito tempo, no ISS São Paulo tinha questão em níveis, às vezes, mais difíceis do que temos hoje em dia, tá? Eu não vi nenhuma questão desse nível. E aí, até esse momento do estudo, que fique bem claro. Claro que depois que eu avançar nos assuntos, aí vão ter questões que vão ser mais puxadas, porque vai envolver esse conteúdo e outros mais à frente. Combinado? Muito cuidado com isso. O que é que eu vejo muitas vezes? O aluno manda mensagem e diz, Felipe, eu fiz as questões e não acertei. Meu amigo e minha amiga, você tem que fazer as questões que a gente está trazendo aqui e do PDF que a gente disponibiliza, tá? Aí, claro, é importante você fazer nos filtros de questões, sim, eu fazia, mas você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, por exemplo, o filtro tem uma questão de participações societárias permanentes que ele pede do balanço patrimonial. Aí bota esse assunto dentro de balanço. Sendo que lá em balanço eu te expliquei contas. Você não tem capacidade ainda de responder sobre participações societárias. Não porque você não sabe, porque você não estudou ainda. Então, muito cuidado nessa hora. Recentemente eu recebi do aluno, professor, essa questão de balanço, estudei balanço. Tá? Você estudou as contas do balanço. Você estudou algumas avaliações do balanço, mas você não estudou participações societárias permanentes, que é algo mais avançado e que ele pergunta sobre o balanço. Entenderam? Por isso que eu digo, paciência e persistência. Vá avançando que as coisas vão melhorando, pode ter certeza. Olha aí, vamos lá. A empresa Alfa, Sociedade Anônima de Capital Aberto, possui 30% de participação no capital social de uma empresa coligada, Empresa Gama. Durante o exercício financeiro de X1, a investida obteve um lucro de 100 mil, distribuiu dividendos no valor de 20 mil e teve saldo da conta ajuste e avaliação patrimonial aumentado positivo em 10 mil. Em decorrência deste investimento, a empresa Alfa em X1 vai reconhecer o quê? Olha, eu já vou respondendo pelo método Felipe, método turbo de resolução na prova, mas ao mesmo tempo eu já vou criando informações para a gente detalhar para você e fazer todos os lançamentos. Letra A. Reconheceu receita de equivalência patrimonial no valor de 30 mil? Olha, equivalência patrimonial resultado, eu tenho que olhar para o resultado da investida. E ele teve um lucro. Opa! Então, se ele teve um lucro,
a investidora vai ter o quê? Vai ter uma receita de equivalência patrimonial. De quanto? Do percentual de participação. E vejam, ele tem 30% e ele diz que é empresa coligada. Então aqui vai ser avaliado pelo quê? Pelo método de equivalência patrimonial. Vou pegar 30% vezes 100 mil. 30% vezes 100 mil, isso é igual a 30 mil. Combinado? 30 mil. Então, nosso gabarito já é a letra A. Pronto. Beleza? No dia da prova, fez, passou para a próxima. Tranquilo? Mas vamos aproveitar para revisar, tá? Vamos aproveitar para revisar. Como é o lançamento? Claro, ele vai debitar. Tem um valor aqui de aquisição? Não, né? Ele vai debitar, porque aumentou o PL da investida, investimentos em coligadas e credita o quê? E credita a receita de equivalência patrimonial. Então, eu coloco aqui um razonete. Investimento em coligadas no valor de 30 mil. Claro que ele tinha aí um saldo inicial. Porém, a gente vai focar só nos lançamentos, né? Claro que ele tinha aqui um saldo inicial. E aí teria mais os 30 mil. Combinado? Pronto, então o método turbo foi bem tranquilo. Método Felipe de resolução na prova, método turbo, gabarito aí, letra A. Pronto, beleza. Bom demais, né? Bem tranquilo aí em relação à questão. Show. Só pegar aqui. Beleza, letra B. Aqui foi método Felipe, método turbo de resolução na prova. Manteve o valor do investimento avaliado pelo custo. Ele não é avaliado pelo custo, é média equivalência patrimonial. Teve uma variação no saldo da conta de investimento em coligadas referente à empresa Gama de 24 mil. Pronto. Aí nós vamos ver por quê. Olha, pessoal, também dá para fazer rápido, né? Por que rápido? É só você pensar o seguinte. Depois eu detalho todos os lançamentos. Eu tenho que pegar 30% e verificar o que diminuiu ou aumentou o PL. Veja, ó. Lucro aumenta o PL da investida, então vai aumentar o saldo de investimento. Então eu vou somar 100 mil. Claro que vai ter 30%. Dividendos diminui PL, então eu vou diminuir investimento em 20 mil. E ajuste de avaliação patrimonial, como aumentou, ele aumentou o PL, então mais 10 mil. Tá certo? Quando eu pegar isso daqui, eu vou ter 30%, 100 menos 20, 80 mais 10 dá 90 mil. Isso vai dar 27 mil. Então, eu já sei que o gabarito é errado, tá? Errado. Felipe, detalhando, como é que ficaria, né? Como é que ficaria aí os detalhes dessa operação, tá certo? Dessa operação. Aí, vamos lá, olha. Respondendo aqui a letra C. A receita de equivalência patrimonial a gente já fez, tá certo? Dos dividendos, né? Ele tem direito a quanto? Ele tem direito a 30% vezes 20 mil dos dividendos, que isso vai dar 6 mil. Lembra que no média equivalência patrimonial não há receita de dividendos. Então ele vai debitar dividendos a receber
que isso aumenta o ativo. E credita o quê? E credita o saldo de investimento em coligadas, porque diminuiu o saldo do PL da investida. Isso diminui o ativo também em 6 mil. Eu vou colocar aqui, ó, 6 mil. Pronto. O que mais? Eu vou agora fazer lá C1, só para a gente ter o controle. O ajuste de avaliação patrimonial, reflexo. Como foi positivo, eu vou pegar 30% vezes 10 mil, que isso vai dar 3 mil. Como foi positivo, eu vou aumentar o saldo de investimento em coligadas. No valor de 3 mil. E vou creditar um ajuste de avaliação patrimonial reflexo lá no meu PL, no impacto resultado, no valor de 3 mil. Que isso vai o quê? Que isso vai aumentar o patrimônio líquido e isso vai aumentar o ativo. Então, eu vou colocar aqui, olha, o valor de 3 mil. Já que foi que ocorreu, a variação é isso, ó, 33 menos 6, eu fiquei com o saldo inicial mais 27. Então, a variação foi de 27 mil. Detalhado e aqui na questão. Ó, essa daqui você nem faz, receita e dividendos. Toda vez ele vai tentar te confundir, né? Ah, eu tive uma receita de dividendos no valor de tanto. Pelo método de equivalência patrimonial, não há receita de dividendo. Não esquece isso. É muito importante cair em prova. Vai dormir pensando nisso e acorda pensando nisso. Beleza? Show! E por fim, teve seu patrimônio líquido aumentado em 30 mil. Ó, claro, ele não está falando patrimônio líquido da investida. Ele está falando patrimônio líquido da investidora. Vejam que, conforme as operações, pessoal, tá certo? O patrimônio líquido ele vai ser aumentado por quem, Felipe? Vejam, né? E aí tem que tomar muito cuidado. Ele vai ser aumentado por 2 itens, tá? Por 2 itens. Quais são? Olha, a receita de equivalência patrimonial, porque isso daqui, queira ou não queira, aumenta o PL, é uma receita, depois vai para o PL, tá? Seria a receita. Aqui não impacta o PL e o ajuste de avaliação patrimonial reflexo. Então, 30 mais 3 vai dar quanto? Aqui, ó, ele aumentou o PL em 30 mais 3, que isso vai dar 33. Então, mais um item errado. Confirmamos aí o gabarito letra A. Tranquilidade? Perfeito, né? Vejam que tá aí bem redondo todo esse estudo. Tranquilo? Questão muito boa, como eu falei, rever aí vários pontos para a gente massificar. Eu estou repetindo, né? Sabe, Maria, o Felipe repete demais. É para enraizar na sua mente. E aí, Ayrton Senna, se você tá achando fácil, acelera, né? Porque tem pessoas que ainda estão o quê? Ainda estão ali, né? Subindo a escada, ainda tem um pouco de dificuldade, precisam desse passo a passo para aprender. Mas não é só isso. Se não revisar, esquece. Se não fizer questões, não melhora. Tem que revisar com frequência, principalmente se tiver dificuldades, e tem que responder muitas questões. Muitas questões. É isso que vai te deixar bom. É isso que vai fazer você ser aprovado. Combinado? Então, vamos lá, avançando. Apuração e tratamento contábil da mais-valia, do goodwill e do deságio. Que é isso, Felipe? Agora o bicho pega. É nada, é tranquilo. Vamos lá. Nós, até o momento, fizemos ali a aquisição de investimentos permanentes, considerando que a empresa adquiriu proporcionalmente ao PL pelo valor que ele, o quê? Que ele refere-se
ao percentual do PL. O meu PL tinha 30, eu comprei 20%, 20% de 30 eu paguei 6 mil. Beleza. Mas saibam de uma coisa importante, e vocês vão entender. Olha, se eu tenho uma empresa como a Coca-Cola, vocês acham que ele vai ser vendido pelo valor do PL? Não, ele vai vender por muito mais. Outra coisa, quando a empresa adquire investimento em outra, a norma diz que eu tenho que avaliar aquele investimento pelo valor justo. E isso é questão de prova, tá certo? E isso é questão de prova. Então, a gente tem que tomar, só botando aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, na hora que for adquirir um investimento permanente, esse investimento tem que ser avaliado pelo valor justo. E aí eu vou explicar tudo isso daqui para você. Combinado? Então o que é que eu vou ter aqui, pessoal? Olha, imagine a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui uma investida. E aí ela tem lá o seu patrimônio, onde eu tenho um ativo, eu tenho um passivo e eu tenho um PL. Beleza? Esses itens no balanço, pessoal, eles estão avaliados pelo quê? Eles estão avaliados aqui o que nós chamamos de valor contábil ou valor patrimonial do PL da investida. Pronto, tranquilo, Felipe, entendido. Só que na hora de adquirir o investimento, eu vou ter que pegar, aqui, claro, eu tenho o valor contábil do ativo, o valor contábil do passivo, o valor contábil do PL. Esses valores são valores o quê? Que é o que estão registrados no balanço, também chamado de balanço de valor patrimonial. Só que na hora de eu adquirir a parcela do investimento, eu tenho que ver, olha, beleza, o valor contábil é aquele, mas qual é o valor justo? Eu posso ter um veículo que está registrado por 10 e só vale 6. Eu posso ter um imóvel que está registrado por 100 e vale 300 mil. Então, na hora de eu adquirir, eu tenho que ver qual a diferença entre o valor justo e o valor contábil do patrimônio da investida. Claro que proporcionalmente à participação. Então, eu vou ter que fazer e encontrar, tá certo? O ativo a valor justo. Aí eu vou chamar isso daqui de valor justo de VJ. Eu vou ter o passivo a valor justo. E aí eu vou encontrar o meu PL a valor justo, pegando o ativo a valor justo, menos o passivo a valor justo. Então, ele muitas vezes vai te dar já esse valor, ou você vai ter que encontrar por essa fórmula. Entendido? Então, você vai ter que encontrar por essa fórmula. Beleza, entendi, Felipe. Mas aí eu vou olhar para você aqui na visão da investidora, para você entender como é que fica. Então, a investidora, no momento que ela adquire o investimento, como eu falei, nós estávamos fazendo só o quê? Ela adquiriu 30% do PL de 10 mil, pagou 3 mil. Mas a empresa investidora, ela vai ter que avaliar por outro valor, né? Quando eu tiver um valor pago maior ou menor do que o valor patrimonial e eu tiver um valor justo diferente do valor patrimonial. Então vejam, a empresa, tá certo? Investidora, ela vai ter aqui o que chamamos de valor contábil, tá? Ou valor patrimonial.
do investimento. Aí, ela pode muitas vezes pagar um valor maior pela aquisição desse investimento. Lembrando que o valor patrimonial do investimento, ele corresponde ao percentual que a empresa tem do capital social vezes o PL da investida, sempre proporcional. E muitas vezes ele pode ter um valor justo maior ou menor. Eu estou colocando aqui maior só por questão, né? Mas eu posso ter aqui um valor, olha lá, valor justo. Do investimento maior do que o valor patrimonial. Considerando que, claro, o valor justo também vai ser o percentual do capital social, só que vezes o PL da investida, tá? A valor justo. Tranquilo? O PL da investida, vou botar melhor assim. O PL a valor justo da investida. Tá? Lembrando que aqui é o PL da investida mais a valor contábil ou valor patrimonial. Beleza? E o que é que eu vou ter aqui? É o que acontece o seguinte, pessoal. Se ao avaliar o valor justo do investimento, ele for maior do que o valor contábil do investimento, eu vou ter o que nós chamamos de ágio mais-valia, ou simplesmente mais-valia, que vai ser essa diferença. Tá bom? Claro. Felipe, o valor justo do investimento pode ser menor do que o valor contábil? Pode. Se o valor justo for maior do que o valor patrimonial, o valor contábil do investimento, eu tenho da diferença ágio mais-valia. Se for menor, eu vou ter deságio menos valia. E quando o valor pago é maior do que o valor justo do investimento, nós vamos ter o que chamamos de ágio por expectativa de rentabilidade futura. Ó, que é chamado de goodwill. Talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra, né? Que é o chamado de ágio por expectativa de rentabilidade futura. Tranquilo? É o que a gente tem aí nesse procedimento. E aí, claro, a partir daí, a gente tem essa informação. E por quê? Por que a empresa ela paga mais do que vale o patrimônio, a valor justo, a valor contábil? Porque ela tem a expectativa de ter uma rentabilidade futura. Quem vai comprar Coca-Cola sabe que vai ter bons dividendos no futuro, tá? Claro que a gente vai detalhar tudo isso cada vez mais e vamos fazer muitos exemplos práticos. Mas é importante você saber duas coisas. Primeiro, tá? Quando a empresa adquire uma participação em outra, ela vai ser avaliada pelo valor justo. Esse é o primeiro ponto, tá? Claro, se ele não me der esses valores, eu não vou ter. Geralmente ele vai te dar nas questões. Aí, porque eu posso ter valor patrimonial do investimento igual a valor justo do investimento igual a valor pago. Que é o que acontece até esse momento que a gente estava fazendo. Ali era o valor patrimonial, correspondia também ao valor justo e eu paguei a investidora o mesmo valor. Agora, se eles forem diferentes e podem ser, eu vou ter um valor contábil do investimento, que é o percentual de participação vezes o PL é valor contábil da investida. Eu vou ter o valor justo do investimento, que é o percentual do capital social vezes o PL da investida valor justo. E eu vou ter o valor pago. Aí, como eu falei, mais-valia e menos-valia é a diferença entre valor contábil e valor justo. Se o valor justo for maior do que o valor contábil do investimento,
não é do PL, é do investimento, lá no ativo da investida, eu vou ter ágio mais valia. Se for menor, eu vou ter deságio menos valia. Se o valor pago for maior do que o valor justo do investimento, eu tenho um goodwill, ágio por expectativa de rentabilidade futura. Se for menor, eu vou ter o que nós chamamos de ganho por compra vantajosa. E a gente vai ver todos esses detalhes. Mas antes da gente terminar, tá certo? Vamos só até aqui. Apuração e tratamento contábil da mais-valia do goodwill e do deságio. Lembrando, quando a aquisição de um investimento, 3 dados são indispensáveis ao registro do fato contábil, quais sejam: o valor contábil do investimento, também chamado de valor contábil dos ativos líquidos ou valor patrimonial do investimento, que corresponde ao quê? Como nós falamos, ele vai ser o percentual do capital social vezes o PL a valor contábil, a valor patrimonial. Valor justo do investimento, também chamado de valor justo dos ativos líquidos ou dos ativos líquidos dos passivos. De acordo com os pronunciamentos CPC, valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, né, pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedores do negócio, independente entre si, com a ausência de compulsoriedade na transação. Nas questões ele vai te trazer esse dado, tá? Ou vai te dar dados para você responder. Aqui o valor justo, eu também pego o percentual do capital social e multiplico pelo PL a valor justo. E por fim, o valor pago pela investidora na aquisição, que corresponde ao quê? Ao custo de aquisição do investimento. Então são 3 dados importantíssimos. Aí, como eu falei, a mais-valia, tá certo, pessoal? Só para a gente ajustar aqui. O que é que acontece? A mais-valia é identificada quando o quê, Felipe? Quando o valor justo dos ativos líquidos ele é maior que o valor contábil dos ativos líquidos. Quando ele fala ativos líquidos, entenda, ativos líquidos dos passivos é o PL. Ativo menos o passivo vai dar o quê? O PL. Por isso que valor justo, né, do investimento, né, valor justo, desculpa, aí do investimento é maior do que o valor, tá, dos ativos líquidos da investida. Então, em outras palavras, tá, só colocando aqui, não existe ou seja aqui no início de frase, tá? O ágio mais-valia, ele é a diferença entre o valor justo e o valor contábil do investimento. Então, claro, se o valor justo do investimento for maior do que o valor contábil do investimento. Já a menos-valia ou deságio menos-valia é identificado quando ocorre o contrário, ou seja, quando o valor justo dos ativos líquidos é inferior ao seu valor contábil. Na verdade, o valor justo do investimento. É até melhor colocar essas nomenclaturas, tá, pessoal? Deixa eu só colocar aqui para ficar bem melhor. Dos investimentos é maior do que o valor contábil. Mas vale identificado quando o valor justo dos investimentos é maior do que o valor contábil do investimento. Foi a forma que a gente colocou. E quando o valor né, ou seja, quando o seu valor é inferior, quando o valor justo do investimento é inferior ao seu valor contábil, tá? Quando o valor, tá certo, justo do investimento for igual ao seu valor patrimonial, não ocorre ágio nem deságio, tá? Aqui é quando o valor justo do investimento, ele é menor do que o valor contábil do investimento. Se for igual, tá? Não ocorre ágio nem deságio na relação mais-valia menos-valia. Vamos ver o exemplo. Aí, a Companhia Provados Limitada adquiriu 70% das ações da empresa Sortudos, pagando à vista o valor de 250 mil. O patrimônio líquido da investida era de 300 mil no momento da negociação. Sabendo que o investimento foi avaliado pela equivalência patrimonial, realiza o lançamento desse fato na investidora. Então, a gente vai fazer todo esse procedimento, tá, pessoal? Todo esse procedimento. Então, vamos lá. Olha, ele me diz aqui, e claro, a gente depois vai estudar os demais,
Ele me diz que o valor pago ele é igual ao valor justo do investimento. Tá certo? Que é 70% vezes quanto, Felipe? Vezes... ele adquiriu por 250 mil, tá? Ele adquiriu por 250 mil, que é o valor justo. Já o valor patrimonial do investimento tá? Ele pagou por adquirir 70% das ações 250 mil. E esse já é o valor justo do investimento. Tá certo? O valor patrimonial do investimento vai ser o quê? Vai ser o valor contábil, o percentual de participação, vezes o PL a valor contábil, que é 300 mil. Então, 70% vezes 300 mil. Isso é igual a 210 mil. Então, vejam que o valor justo do investimento é maior do que o valor patrimonial. Então, eu vou ter o que nós chamamos de mais-valia de quanto, Felipe? De 250 mil menos 210 mil, que isso vai dar 40 mil. Na hora de fazer o lançamento, como é que vai ser feito? No balanço individual. Eu vou debitar o investimento permanente. Tá certo? Claro, a companhia aprovados que eu estou fazendo, que é a visão da investidora, então ela adquiriu da companhia Sortudo. Ou Sortudos, no valor de 210 mil. Eu vou debitar investimento permanente, companhia Sortudos, porque aqui foi o valor patrimonial, tá? Aí companhia Sortudos, o que é que eu vou ter? Mais-valia. No valor de 40 mil. E aí, claro, eu credito caixa pelo pagamento no valor de 250 mil. Lembrando que esses dois valores ficam lá no ativo não circulante investimento. Tá certo? Ficam lá no ativo não circulante investimentos. Combinado? Pronto. Bom demais. Bem detalhado aí todo o procedimento, tá? Todo o procedimento. Então, é isso que ele faz. Aí, claro, eu vou deixar uma observação aqui, porque, na verdade, na prática, esse lançamento, ele pode ser feito separado, ou ele pode ser feito único lançamento. Ele colocaria investimento permanente companhia Sortudo, 250 mil. Aí, claro, como é que eu identificar, Felipe, o que é valor patrimonial, o que é mais-valia? Eu iria identificar lá em notas explicativas. Lá em notas explicativas, dizer, olha, aquele investimento permanente na companhia Sortudos, 210 mil é de valor patrimonial e 40 mil foi um ágio mais-valia decorrente de valor justo de algum item patrimonial. Até porque mais-valia, ele é amortizado. A gente vai ver mais à frente também. Para a gente fechar com chave de ouro, questão. Olha o que diz. Olha o que diz. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 15, combinação de negócios, assinala a opção que indica o critério contábil a ser utilizado em uma combinação de negócios
para mensurar uma obrigação decorrente de um financiamento industrial assumido pelo adquirente. Pessoal, o que nós estamos fazendo aqui é uma combinação de negócio. É uma operação onde uma empresa adquire uma participação em outra. E quando ocorrer isso, esse investimento tem que ser avaliado a parabéns! Valor justo. Gabarito letra E de esforçado. Tá bom? Gabarito letra E de esforçado. Mais uma aula concluída. Forte abraço. Bons estudos!